Eu estava deitada naquela maca fria, com a barriga descoberta e o coração acelerado de felicidade. 9 semanas. 9 semanas de um sonho que eu carreguei por 2 anos. 24 meses de teste negativo, de choro escondido no banheiro do salão, de sorriso forçado para cliente que perguntava: "E aí, Débora, quando vem o bebê?" 9 semanas. E finalmente eu estava ali, ouvindo aquele som, tum, 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 tum. O coração do meu filho batendo dentro de mim, rápido, ritmado, vivo. Eu apertei o lençol da maca com tanta força que meus dedos ficaram brancos. E sorri. Sorri de verdade. Daquele jeito que a gente sorri quando acha que a vida finalmente está sendo justa. 5 dias depois, eu voltei naquele mesmo consultório para pegar os resultados dos exames de rotina. A recepcionista me olhou de um jeito estranho. "O doutor quer conversar com a senhora sobre os resultados." E aquela frase simples, dita com aquela voz mansa demais, cuidadosa demais, fez meu estômago despencar. Quando o médico quer conversar sobre resultado, nunca é para dizer que está tudo bem. Eu entrei. Sentei. O doutor Marcelo estava com os papéis na mesa, o envelope já aberto, e nos olhos dele eu vi algo que reconheci na hora. Não era preocupação médica, era pena. Pena de mim. "Dona Débora, os exames gerais estão bons. Hemograma normal. Glicemia normal. HIV negativo. Sífilis negativo." Ele fez uma pausa, tirou os óculos, colocou de volta. "A sorologia detectou clamídia trachomatis." Clamídia. Outra pausa. "A senhora tem uma DST. Precisa tratar antes do parto." DST. Doença sexualmente transmissível. Eu, Débora Cristina Vieira Ramos. A menina que namorou 2 anos na igreja sem transar. Que casou virgem. Que só conheceu um homem na vida inteira. Só um. O Danilo. O homem que tocava violão no louvor, que levantava as mãos para o céu todo domingo, que jurou fidelidade diante de Deus, de 87 pessoas, do pastor Edson, da minha mãe. O médico não precisou dizer mais nada. A frase se completou sozinha dentro de mim. Se a transmissão é exclusivamente sexual, e eu só tive um parceiro na vida inteira, então o homem que prometeu me amar até o último dia me deu uma doença, dentro da minha casa, dentro do meu corpo, dentro do útero onde nosso filho estava crescendo. E eu entendi, de uma vez, com uma clareza que doeu mais que qualquer coisa que eu já senti na vida. Meu nome é Débora, tenho 30 anos, sou esteticista em Franca, interior de São Paulo. Eu passo o dia inteiro cuidando da pele de outras mulheres, limpeza de pele, hidratação, peeling, máscara nutritiva, eu tiro mancha, cravo, cicatriz, olheira. Eu cuido do rosto dos outros com uma delicadeza que aprendi sozinha, com as mãos, com paciência, com carinho. E não vi o que estava na minha cara. 8 anos de casamento. 8 anos dormindo ao lado de um homem que mentia com a mesma boca que rezava. E eu descobri tudo na consulta que era para ser a mais feliz da minha vida. Eu nasci e cresci em Franca. Cidade de sapato, de gente trabalhadora, de sol forte e rua de paralelepípedo. Meu bairro era o Jardim Petraglia. Casa simples, muro baixo, vizinho que sabe o nome do seu cachorro e o horário que você sai para o trabalho. Minha mãe, Dona Irene, criou 3 filhas sozinha naquele bairro. Eu, a Denise e a Daiane. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Acidente de moto na rotatória da saída para Ribeirão. Ele saiu de manhã para trabalhar e não voltou. Minha mãe recebeu a notícia de avental, com as mãos cheirando a cebola, porque estava preparando o almoço das crianças na escola municipal onde trabalhava. Dona Irene nunca reclamou, nunca chorou na nossa frente. Chorava no banheiro de noite, com o chuveiro ligado para abafar o som. Eu ouvia, mas fingia que não, porque é isso que filha faz quando a mãe é forte demais para pedir ajuda. Minha mãe media 1,55 m. Cabelo curto, grisalho antes dos 50. Mãos grossas de quem cozinha para 200 crianças e depois lava o chão da cantina inteira. Ela trabalhava 2 turnos, cozinha de manhã, limpeza à tarde.
Ganhava um salário mínimo e meio. E com aquilo alimentou, vestiu e educou 3 meninas, sem pensão, sem ajuda de parente, sem homem nenhum. Eu cresci vendo aquilo, vendo minha mãe acordar às 4:30 da manhã todo dia, vendo ela voltar às 6 da tarde com as costas doendo e ainda fazer janta, vendo ela costurar uniforme escolar de madrugada porque não tinha dinheiro para comprar novo. E mesmo assim, quando eu sentava do lado dela no sofá e perguntava: "Mãe, a senhora está cansada?", ela respondia a mesma coisa: "Cansada eu tô, filha, mas fraca eu não sou." Eu fiz o técnico em estética pela ETEC de Franca. Me formei em 2015, com 21 anos. Não era o curso que eu sonhava. Eu queria enfermagem. Mas a nota de corte era alta. A ETEC ficava perto de casa e estética tinha vaga. Minha mãe disse uma frase que eu nunca esqueci. "Não importa o que você faz, filha. Importa como você faz. Faz bem feito que o dinheiro vem." E eu fiz. Estudei cada técnica, cada produto, cada protocolo. Me especializei em limpeza de pele profunda, que em Franca tinha demanda grande. Cidade quente, pele oleosa, todo mundo querendo tirar cravo e espinha. Comecei a trabalhar no Espaço Beleza em Cia, um salão no centro de Franca. De terça a sábado. 8 horas por dia. Salário de R$ 3.400 mais gorjetas. Não era muito, mas era meu. Cada centavo conquistado com as minhas mãos, com o meu suor, com a minha técnica. Eu comprei meu carro sozinha. Um Fiat Palio Prata, 2014, parcelado em 48 vezes. Ninguém me deu. Ninguém pagou para mim. Eu paguei. Parcela por parcela. Sem atrasar uma. E foi nessa época que eu conheci o Danilo, na igreja. Assembleia de Deus, bairro Cidade Nova. Eu tinha 21 anos. Ele, 24. Minha irmã Denise me arrastou para um culto de jovens numa sexta à noite. "Vai, Débora. Tem louvor, tem lanche, tem gente bonita." Eu fui mais pelo lanche. Mas fiquei pelo Danilo. Ele era líder do grupo de jovens. Tocava violão no louvor. Camisa social branca, cabelo raspado, barba cerrada, tatuagem de âncora no braço esquerdo. A única coisa nele que não combinava com igreja, mas que todo mundo relevava, porque ele cantava bonito. 1,77 m de homem que parecia seguro, sólido, confiável. Ele cantou "Tua graça me basta", naquele primeiro culto, com os olhos fechados e as mãos levantadas. E eu senti uma coisa no peito que nunca tinha sentido. Não era só atração, era admiração. Eu olhei para ele e pensei: esse homem conversa com Deus. Esse homem é diferente. Namoramos 2 anos dentro da igreja. Namoro santo, como chamavam. Mão dada no banco do culto. Beijo no rosto na despedida. Nada além disso, porque era assim que a igreja ensinava, e eu obedecia. Não por medo, por fé. Eu acreditava na pureza do compromisso, na beleza de esperar, na promessa de que Deus honraria a nossa obediência. E o Danilo dizia as coisas certas. Sempre. "Débora, eu quero fazer as coisas do jeito certo, diante de Deus, diante da sua mãe. Eu te respeito demais para te desrespeitar." E eu derretia. Porque aquelas palavras naquela época soavam como ouro. Hoje eu sei que era um latão pintado. Se você está aí me ouvindo agora, neste exato momento, me conta uma coisa nos comentários. Que horas são aí onde você está? E de que cidade você está me ouvindo? Eu quero saber quem está acompanhando essa história comigo, porque ela é pesada e eu preciso sentir que não estou contando isso sozinha. Se você ainda não é inscrita neste canal, se inscreve agora, por favor. Aperta o botão de inscrição e deixa o sininho ativado para você não perder nenhum relato. E deixa um like nesse vídeo, porque cada curtida ajuda essa história a chegar em mais mulheres que precisam ouvir isso. Comenta aí embaixo a sua cidade e o horário, que eu quero ler cada um. A gente casou em março de 2016. Igreja Assembleia de Deus do bairro Cidade Nova, a mesma onde nos conhecemos. Pastor Edson celebrou. 87 convidados, a maioria da igreja, alguns vizinhos, minhas irmãs, minha mãe, 2 tias do Danilo que vieram de Ribeirão Preto. Casamento simples, bonito do jeito que podia ser.
Minha mãe fez o bolo. Leite ninho, 3 andares, com rosas de chantilly, que ela aprendeu a fazer num vídeo do YouTube. Denise decorou o salão da igreja com balões brancos e flores do sacolão São José. Daiane filmou tudo com o celular, a mão tremendo de emoção. Meu pai não estava lá, mas eu senti ele. Na hora que eu entrei na igreja, sozinha, porque não tinha quem me levasse ao altar, eu senti uma brisa que não fazia sentido naquele salão fechado. E eu soube. Ele estava ali, do jeito dele, do único jeito que podia. Nos votos, o Danilo segurou as minhas mãos, as duas, firme, olhou nos meus olhos sem piscar, com a Bíblia entre nós, e disse, com aquela voz bonita que me apaixonou no louvor: Débora, eu prometo diante de Deus e dessa igreja que eu vou te amar, te respeitar e te ser fiel até o último dia da minha vida. 87 pessoas ouviram. O pastor ouviu. Deus ouviu. E eu acreditei. Com cada célula do meu corpo, com cada fibra daquele vestido branco que minha tia emprestou e que minha mãe ajustou na cintura com alfinete. Eu acreditei porque eu era uma mulher de fé. E porque amar, para mim, significava confiar sem reservas. Os primeiros 3 anos foram bons, de verdade. A gente comprou a casa no Jardim Petraglia, Rua Voluntários da Franca, 847. 2 quartos, sala, cozinha, quintal com varal. Financiada pela Caixa, parcela de R$ 1.100 por mês. Escritura no nome dos dois. Eu pintei o quarto do casal de lavanda, porque lavanda acalma. Eu li num blog de decoração. O Danilo montou a cama de casal que a gente comprou nas Casas Bahia em 12 vezes. Pendurou na parede um quadro do Salmo 91, com moldura dourada barata. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. A gente lia junto antes de dormir. Rezava junto, ajoelhados na beira da cama. Era bonito. Era verdadeiro, pelo menos da minha parte. De manhã eu saía cedo para o salão. Ele saía para o Distrito Industrial, onde trabalhava como supervisor de produção na Francano Shoes, fábrica de calçados. Ganhava 5.200 por mês. A gente juntava os salários, pagava as contas, sobrava um pouco. Não era muito, mas era nosso. Ou era o que eu achava que era nosso. No 4º ano ele mudou. Foi sutil. Tão sutil que eu levei meses para perceber. Começou com as horas extras. Amor, hoje tem hora extra na fábrica. 1 vez por semana, depois 2, depois 3. Produção atrasada, fim de ano é assim. Eu acreditava. Claro que acreditava. Esposa de homem de igreja acredita. Porque duvidar é pecado. Porque desconfiar é falta de fé. Porque a gente foi ensinada desde menina que mulher boa confia no marido, que casamento é entrega, que Deus abençoa quem não duvida. E eu não duvidava. Eu preparava o jantar, guardava a marmita dele na geladeira para quando chegasse tarde. Deixava o chuveiro ligado 5 minutos antes para esquentar a água. Colocava a toalha limpa no banheiro. E esperava, sentada no sofá, com a televisão num volume baixo, crochê na mão. Porque minha mãe me ensinou que mão parada é cabeça agitada. E eu precisava manter a cabeça calma. No 5º ano, ele esfriou. Na cama, na conversa, no olhar. Aquele homem que me levantava do chão quando eu contei que estava grávida. Espera, isso foi depois. Mas aquele homem que me abraçava quando eu chegava do salão, que perguntava do meu dia, que ria das minhas histórias sobre as clientes. Esse homem foi desaparecendo. No lugar dele apareceu um fantasma de camisa social que sentava no sofá, ligava o jogo, abria uma cerveja e respondia tudo com monossílabos. Amor, vamos sair hoje? Cinema? Tô cansado. Quer que eu faça aquele frango que você gosta? Tanto faz. Vamos assistir um filme na sala? Junto? Ele nem tirou os olhos do celular para responder. Vai dormir, Débora. Amanhã eu acordo cedo. E eu ia dormir, sozinha, no quarto de lavanda, com o Salmo 91 na parede, com o travesseiro dele frio do lado porque ele ficava no sofá até tarde, vendo coisa do trabalho no celular. Eu virava para o lado, fechava os olhos e rezava em silêncio, pedindo a Deus que fosse só uma fase, que passasse, que voltasse aquele homem do violão que cantava com os olhos fechados.
No 6º ano, eu decidi tentar engravidar. Achei que um filho ia mudar tudo. Ia trazer ele de volta. Ia preencher aquele vazio que estava crescendo entre nós como uma rachadura num muro, silenciosa, mas cada dia mais larga. Parei o anticoncepcional. Falei pro Danilo numa noite, na cama, com a luz do abajur acesa. Amor, eu parei a pílula. Vamos tentar? Ele virou para mim e sorriu, daquele jeito antigo. Vamos, quero um menino, para jogar bola. E naquela noite, pela primeira vez em meses, a gente pareceu um casal de verdade, mas o filho não veio. Mês 1, nada. Mês 3, nada. Mês 6, nada. Cada mês que passava, cada teste negativo, cada gota de sangue na calcinha confirmando que não tinha dado certo, era uma faca. Pequena, fina, mas funda. Eu fiz todos os exames que a doutora Carla, ginecologista do posto de saúde, pediu. Hemograma, ultrassom pélvico, dosagem hormonal, esterossalpingografia, aquele exame horrível que injeta contraste nas trompas para ver se estão livres. Estavam. Tudo normal. Ovulação regular, trompas livres, útero saudável. O problema não é a senhora, disse a doutora Carla com aquele tom clínico que tenta ser gentil. Peça para o seu marido fazer um espermograma. Pedi. Numa noite de quarta-feira, com cuidado, escolhendo as palavras como quem desativa uma bomba. Amor, a doutora pediu para você fazer um examezinho, simples, só pra gente descartar. Ele nem me deixou terminar. Largou o garfo do jantar na mesa com um barulho seco que me fez piscar. Eu não vou fazer exame de porra nenhuma. O problema não sou eu. O tom, a certeza, a raiva. Não era a reação de um homem preocupado com a fertilidade. Era a reação de um homem que sabia que o problema não era o esperma dele, que sabia exatamente por que eu não engravidava, e que não podia deixar nenhum exame revelar o que ele escondia. Mas eu não vi isso na hora. Na hora, eu só vi o marido nervoso, o prato de comida, o silêncio que veio depois. Eu engoli. Como sempre engolia. Recolhi a mesa, lavei a louça, guardei a marmita dele para o dia seguinte. E fui dormir no quarto de lavanda rezando o Salmo 91, que eu já sabia de cor. Ano 7. Ano 8. Nada. Eu chorava escondido. No banheiro do salão, entre uma cliente e outra. Sentava no vaso, trancava a porta, colocava a mão na boca e chorava. Chorava baixo, para ninguém ouvir. Mas a Meire ouvia. A Meire era minha colega de trabalho. Cabelo loiro platinado, unha sempre feita, língua afiada, coração mole. Ela me via voltar do banheiro com os olhos vermelhos e perguntava: Débora, tá tudo bem? E eu respondia a mesma coisa todo mês. Alergia. Ela me olhava com aquele olhar que dizia: eu sei que não é alergia, mas eu não vou forçar. E voltava para o seu lado do salão, sem insistir. A Meire era assim, presente sem ser invasiva. Eu não sabia o quanto ia precisar dela depois. O Danilo, enquanto isso, seguia a rotina. Fábrica de segunda a sexta, hora extra terça e quinta, igreja no domingo. Primeira fileira, mãos levantadas, voz bonita no louvor. E na segunda-feira, voltava a mentir com a mesma naturalidade com que amarrava os sapatos. Eu dormia ao lado de um homem que lavava as mãos antes de jantar comigo, mas não lavava a consciência antes de deitar comigo. E eu não sabia, não desconfiava, porque a máscara dele era perfeita, perfeita demais. Feita de Bíblia, camisa social e sorriso no portão da igreja. Em outubro de 2024, eu atrasei. 5 dias. No começo, não dei importância. Já tinha atrasado antes. Era ansiedade, era estresse do salão, era o corpo cansado. Mas no 6º dia, acordei com um enjoo que me fez correr para o banheiro antes de escovar os dentes. E uma coisa mudou dentro de mim. Uma intuição. Não era alergia, não era estresse, era diferente. Comprei o teste na farmácia da esquina do salão. Clear Blue. R$ 37. A moça do caixa me olhou e sorriu. Boa sorte! Eu enfiei na bolsa e fui para o trabalho fingindo que era um dia normal.
Às 2 da tarde, entre uma limpeza de pele e uma hidratação, eu me tranquei no banheiro do Espaço Beleza em Cia, mãos tremendo, coração batendo nos ouvidos. Fiz o teste. Coloquei na pia. Programei o cronômetro do celular. 3 minutos. 3 minutos nunca demoraram tanto. Eu fiquei olhando para o teto, para as paredes descascando, para o rolo de papel higiênico, para qualquer coisa que não fosse aquele teste na pia. Quando o alarme tocou, eu baixei os olhos. 2 linhas. Positivo. Eu sentei no vaso e cobri a boca com as 2 mãos. E chorei. Não de tristeza, de alegria. Uma alegria tão grande, tão violenta, que parecia dor. 2 anos tentando. 24 meses de derrota. E finalmente o meu corpo tinha conseguido. Finalmente a vida tinha dito sim. Contei pro Danilo naquela noite. Preparei tudo. Fiz lasanha. A receita da minha mãe, com presunto, mussarela e aquele molho branco grosso que ele adorava. Coloquei o teste dentro de uma caixinha de presente que eu comprei na papelaria por R$3. Embrulhei com papel de seda rosa. Coloquei na mesa, do lado do prato dele, antes de ele chegar do trabalho. Ele chegou às 7h30. Cheiro de couro e cola, cheiro de fábrica de sapato. Viu a mesa arrumada, a lasanha, a caixinha. O que é isso? Abre. Ele sentou, puxou o laço, abriu, viu o teste, viu as 2 linhas e o rosto dele se transformou. A máscara caiu. Não a máscara de mentira, mas a máscara de cansaço, de indiferença, de distância. Por um segundo ali, naquela cozinha com cheiro de lasanha, eu vi o Danilo de 2014. O do violão, o do sorriso. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. É sério? A voz saiu rouca, embargada. É sério? Ele levantou, veio até mim, me abraçou, forte, me levantou do chão, girou comigo na cozinha. Vai ser menino, eu sei que vai ser menino. E eu ri. Ri com a cabeça no ombro dele, sentindo o cheiro da camisa, o calor do corpo, a vibração da voz no peito. E naquela noite eu fui feliz. Completamente. Inteiramente. De um jeito que eu não era há anos. E foi a última vez. Marquei a consulta com o Dr. Marcelo Antunes Ferreira. Ginecologista e obstetra. Clínica Mulher. Rua Monsenhor Rosa, 1230, Sala 304, Centro de Franca. Consulta particular, R$280. Eu paguei porque pelo SUS ia demorar 3 meses e eu não queria esperar. Eu queria ouvir o coração, precisava ouvir. O Dr. Marcelo era um homem calmo, 50 anos, cabelo grisalho, óculos de armação fina, mãos firmes de quem já trouxe milhares de crianças ao mundo. Ele fez o ultrassom. Passou o gel frio na minha barriga. Moveu o transdutor devagar. E a tela se encheu daquele cinza granulado que parece estática de televisão velha, até que ele parou num ponto. Aqui, dona Débora. Tá vendo esse pontinho? Vejo. É o embrião. 9 semanas, tudo certinho. Batimento cardíaco presente. E então eu ouvi. Um som rápido, ritmado, como um cavalinho galopando. Tum, 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 tum. O coração do meu filho. Ali. Dentro de mim. Vivo. Real. Eu apertei a mão no lençol da maca e sorri com os olhos cheios d'água, porque existem momentos na vida que são grandes demais para caber num sorriso só. Ele pediu os exames de rotina. Hemograma, glicemia, tipagem sanguínea, toxoplasmose, HIV, sífilis, hepatite B e sorologia completa. Coleta no laboratório da própria clínica. Resultado em 5 dias úteis. Eu saí dali flutuando, liguei para minha mãe do estacionamento. Mãe, eu ouvi o coração. Ai, minha filha. A voz dela tremeu. Tá batendo forte? Forte, mãe, forte. Graças a Deus, graças a Deus. 5 dias depois, numa sexta-feira, às 4 da tarde, eu voltei na clínica. A Márcia, recepcionista, me entregou o envelope, mas não deixou eu abrir ali. O Dr. Marcelo pediu para a senhora abrir com ele, e eu senti, no estômago, na nuca, nos dedos que de repente ficaram frios. Aquele pressentimento que a gente tenta ignorar, mas que o corpo já entendeu antes da cabeça.
Entrei no consultório. Sentei na cadeira estofada em frente à mesa dele. O ar-condicionado zumbia baixo. Tinha um porta-retrato na mesa. A filha dele de Beca, formatura de medicina. Eu fiquei olhando para aquela foto porque não queria olhar para o rosto dele. Porque o rosto dele já estava me dizendo: Dona Débora, os exames gerais estão bons. Ele foi listando. Normal, normal, negativo, negativo. Cada palavra era um degrau de alívio que eu ia subindo. Até que ele parou. Tirou os óculos, limpou com o pano que ficava dentro do bolso do jaleco, colocou de volta. E olhou para mim com aqueles olhos de quem vai entregar uma notícia que preferiria não dar. A sorologia detectou Chlamydia trachomatis. Ele fez uma pausa de 2 segundos que durou uma eternidade. Clamídia. A senhora tem uma DST. Precisa tratar antes do parto. A palavra viajou do ouvido até o centro do meu peito como um projétil. DST. Eu pisquei. Inclinei a cabeça para o lado, como cachorro que não entende o comando, porque meu cérebro se recusou a processar. Repetiu a informação 3 vezes e devolveu como erro. Não computa, não faz sentido. Eu sou casada, eu sou fiel, eu só tive um homem na vida. 1. Doutor, eu sou casada há 8 anos. Eu nunca tive outro. A voz morreu na garganta. Não porque eu não tinha o que dizer, mas porque a frase completa era grande demais para sair inteira. Eu sei, Dona Débora, ele disse com uma suavidade que me cortou mais que qualquer bisturi. A clamídia é transmitida exclusivamente por contato sexual. Se a senhora só teve um parceiro... Ele não completou. Não precisava. O silêncio entre nós completou. E naquele silêncio, 8 anos de casamento desmoronaram como um prédio implodido. Sem barulho, sem poeira. Só uma estrutura inteira virando escombro dentro de mim. Eu senti um som sair da minha garganta. Não era choro, não era grito. Era um gemido baixo, quase animal. O som de uma mulher quebrando por dentro, enquanto tenta se manter inteira por fora. Eu coloquei a mão na barriga, no meu bebê, e entendi tudo de uma vez. Os 2 anos tentando engravidar. Os 24 meses de teste negativo. O choro no banheiro do salão. A alergia que a Meire fingia acreditar. Não era meu corpo que falhava. Era o corpo do meu marido que me envenenava. Ele trouxe a doença para dentro da minha casa. Para dentro do meu corpo. Para dentro do meu útero. Enquanto eu fazia exame atrás de exame, achando que o problema era meu. Enquanto ele se recusava a fazer o espermograma. O problema não sou eu. Não era mesmo. O problema não era o esperma dele. Era o caráter. E o bebê? Eu perguntei. E naquele momento nada mais importava. Nada. Nem o Danilo, nem a traição, nem a doença. Só aquele coraçãozinho batendo tum-tum-tum dentro de mim. O bebê está bem por enquanto. A voz do Dr. Marcelo era firme, profissional, mas gentil. A clamídia precisa ser tratada antes do parto. Se não tratar, pode causar infecção no bebê na hora do nascimento, conjuntivite neonatal, pneumonia. Mas o tratamento é simples. Azitromicina, 1 grama, dose única. Seguro na gravidez. Em 7 dias, a senhora está curada. E a fertilidade? Isso pode ter... A clamídia pode causar infertilidade se não for tratada por muito tempo. É possível que a dificuldade que a senhora teve para engravidar nos últimos 2 anos esteja relacionada. Eu fiquei parada, corpo na cadeira, mãos no colo, olhos fixos num ponto da parede atrás do doutor, processando. O Danilo me deu uma doença que quase me impediu de ser mãe. Ele transava com outra mulher sem proteção e depois vinha para minha cama, para dentro do meu corpo, e eu achava que a culpa era minha. Eu achava que meu útero era defeituoso, que minhas trompas tinham algum problema invisível, que Deus estava demorando para me abençoar. E o tempo todo, o tempo inteiro, era ele. Era a doença dele. Era a mentira dele. Algo mudou dentro de mim naquele consultório. Sentada naquela cadeira, com o ar-condicionado zumbindo e o porta-retrato da filha do doutor me olhando, algo antigo e frágil se partiu. E algo novo e duro nasceu no lugar. Não era raiva, ainda não. Era uma clareza fria, limpa,
cortante como bisturi esterilizado. Doutor, eu quero a receita, eu quero tratar. E eu quero que o senhor me dê por escrito o diagnóstico, a via de transmissão, tudo. Ele me olhou por cima dos óculos. A senhora tem certeza? Doutor, eu sou esteticista. Eu passo o dia tirando mancha da pele dos outros. Essa mancha aqui eu vou tirar sozinha. Mas eu preciso do laudo. Ele assentiu devagar. Abriu o programa no computador. Digitou. Imprimiu. 3 folhas. Laudo laboratorial com o resultado positivo para Chlamydia trachomatis. Relatório médico com a frase que eu ia usar como arma. Infecção por Chlamydia trachomatis. Transmissão exclusivamente sexual. Paciente relata parceiro sexual único em toda a vida. Receita da azitromicina. Eu dobrei as 3 folhas com cuidado. Coloquei dentro da bolsa, no bolso com zíper, onde eu guardava documento importante. Agradeci o doutor. Apertei a mão dele. E saí. No estacionamento da clínica, dentro do Palio Prata, eu coloquei as mãos no volante. 10 e 10. Como a autoescola ensinou. E chorei. Não de tristeza, de raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Raiva de ter sido enganada. Raiva de ter rezado ao lado de um mentiroso. Raiva de ter chorado 24 meses achando que meu corpo era o problema. Raiva de ter ouvido "o problema não sou eu", do homem que era o problema. Raiva de ter acreditado nos votos. Raiva de ter acreditado no violão, na Bíblia, na camisa social, no sorriso, no louvor. Raiva de mim mesma por ter sido tão cega. Liguei o carro. O rádio entrou automático, sertanejo. Desliguei. Não queria música. Não queria voz nenhuma no meu ouvido. Só silêncio. E o barulho do motor do Palio Velho, que falhava na segunda marcha, me levando pela rua Monsenhor Rosa, virando na Avenida Champagnat, passando pela rotatória do Posto Shell, até a rua da minha mãe. A casa da Dona Irene ficava na rua Voluntários da Franca, 290. 5 quarteirões da minha. Casa simples como a mulher que morava nela. 2 quartos, sala pequena, cozinha que era o coração da casa, quintal com tanque e varal. Muro baixo pintado de azul claro, portão de ferro que rangia toda vez que abria, como se anunciasse as visitas. E cheiro de café. Sempre. A qualquer hora do dia. Porque Dona Irene acreditava que café resolvia tudo. Tristeza, cansaço, saudade, raiva, susto. Toma um café, filha. Depois a gente conversa. Naquela noite, quando eu abri o portão rangendo e entrei na cozinha, minha mãe estava fritando bolinho de chuva. O avental amarelo amarrado na cintura, o cabelo grisalho preso num pregador, a mão firme virando as bolinhas na frigideira com um garfo. O óleo estalava. A cozinha cheirava a massa doce e canela. E aquele cheiro simples de bolinho de chuva numa cozinha pequena, me atingiu com uma força que eu não esperava, porque era o cheiro da minha infância, da minha segurança, do único lugar no mundo onde eu nunca precisei fingir que estava bem. Minha mãe me olhou. Não precisou perguntar 2 vezes. O rosto dela mudou no segundo em que viu o meu. Filha, o que faz aqui essa hora? Mãe, senta. O que aconteceu? Ela já estava desligando o fogo, limpando a mão no avental, puxando a cadeira. Senta, mãe, por favor. Ela sentou, e eu coloquei o laudo na mesa, entre o prato de bolinho de chuva e o saleiro. Ela pegou o papel, inclinou para perto da luz. A lâmpada da cozinha era fraca, e leu. Devagar. Minha mãe não terminou o ensino médio. Parou na 7ª série para trabalhar quando meu avô ficou doente. Lia devagar, arrastando o dedo embaixo das palavras, soletrando as difíceis. Chlamydia, transmissão sexual. Ela repetiu baixo, como se testasse o peso daquelas palavras na boca. Olhou para mim. Os olhos de Dona Irene eram castanhos escuros, pequenos, cercados de rugas finas de quem passou a vida inteira apertando os olhos contra o sol e contra a dor. Naquele momento eles estavam duros como pedra. Isso veio dele? Só pode, mãe. Você nunca... Nunca, mãe. A voz quebrou. A senhora sabe. Eu sei.
Ela colocou o papel na mesa, devagar, com as duas mãos, como se fosse uma coisa delicada que podia machucar. E o bebê? Tá bem, tratamento simples, 7 dias. Graças a Deus, fez o sinal da cruz. Rápido, automático, como fazia desde que eu me lembrava, antes de comer, antes de dormir, antes de sair de casa, depois de receber notícia ruim. Depois, colocou a mão na mesa, aberta, palma para cima. As linhas daquela mão contavam uma história inteira. Calos de panela, cicatriz de queimadura de óleo, unhas curtas e limpas de quem trabalhava com comida. Débora. A voz dela mudou. Não era mais a voz da mãe preocupada, era a voz da dona Irene, da mulher que enterrou o marido e no dia seguinte foi trabalhar porque tinha 3 bocas para alimentar. Eu criei 3 filhas sozinha, sem marido, sem ajuda, sem dinheiro. Eu lavei chão de madrugada, cozinhei para 200 crianças, costurei uniforme à luz de vela quando faltava energia. Eu fiz de tudo, e nenhuma das minhas filhas passou fome. Nenhuma dormiu com frio, nenhuma saiu da escola. Ela apertou a mão na mesa. Você acha que eu não consigo te ajudar agora? Mãe. Eu perguntei, Débora. Engoli o choro. Eu sei que consegue. Então tá decidido. Ela levantou. Reacendeu o fogo. Voltou a virar os bolinhos de chuva como se nada tivesse acontecido, como se a vida não tivesse acabado de explodir na mesa da cozinha dela. Você sai daquela casa, vem pra cá, e a gente cria esse bebê junto, como eu criei vocês, na raça. Eu olhei para minha mãe. Aquela mulher pequena, grisalha, de avental amarelo, virando bolinho de chuva com a mesma mão que já me embalou no colo, que já enxugou minhas lágrimas, que já segurou minha mão no velório do meu pai. E entendi uma coisa que eu deveria ter entendido muito antes. A força que eu precisava não estava em homem nenhum. Nunca esteve. Estava ali, na cozinha da minha mãe, no cheiro de café, no portão que range, na mulher de 1,55 m que nunca se deixou quebrar. Eu fui para casa naquela noite, mas não fui dormir. Fui me preparar. Enquanto o Danilo roncava no sofá, ele tinha pego o hábito de dormir no sofá nos últimos meses, e agora eu sabia por quê. Sabia que era a culpa que não o deixava deitar do meu lado. Eu abri o guarda-roupa devagar, sem acender a luz. Pela fresta de claridade que vinha do poste da rua, eu separei minhas coisas. Roupas essenciais, documentos, carteira de trabalho, certidão de nascimento, meu diploma da ETEC, as fotos da minha família, não do casamento, da minha família de verdade, minha mãe e minhas irmãs. Coloquei tudo dentro de 2 malas de viagem e 3 sacolas de supermercado. Arrumei em silêncio. Cada gaveta aberta com cuidado, cada cabide retirado devagar, cada peça de roupa dobrada no escuro. E carreguei tudo pro porta-malas do Palio sem fazer barulho. Voltei para dentro, olhei a casa, o sofá onde ele roncava, a cozinha onde eu fazia lasanha para agradar, o quarto de lavanda, o Salmo 91 na parede, e senti uma coisa estranha. Não era saudade, era luto. O luto antecipado de quem já sabe que vai embora, mas ainda está olhando pela última vez. No dia seguinte, sábado, eu trabalhei normalmente no salão. 8 horas de limpeza de pele, hidratação e peeling, com um sorriso profissional colado no rosto e um vulcão dentro do peito. A Meire me olhava de canto. Sabia que algo estava diferente, mas não perguntou. Só no final do expediente, quando as clientes já tinham ido e eu estava limpando minha bancada, ela chegou perto. Débora. Você tá estranha. Tô. Quer falar? Eu olhei para ela. A Meire tinha os olhos mais sinceros que eu já vi. Olhos que não julgavam, não mediam, não calculavam. Olhos que simplesmente estavam ali. Ainda não, Meire, mas quando eu quiser, você vai ser a primeira. Ela assentiu. Pegou a bolsa. Na porta, virou. Débora, seja lá o que for, você não tá sozinha, tá? Tô sabendo. Naquele sábado à tarde, eu passei na escola onde minha mãe trabalhava e pedi uma informação que mudaria tudo. Dona Irene limpava o refeitório quando eu cheguei. O balde no chão, o rodo na mão,
o avental amarelo manchado de molho de tomate do almoço. Mãe, a senhora conhece algum advogado? Ela parou, apoiou o rodo na parede. Conheço. O doutor Osvaldo. Almoça aqui todo dia. Marmita de R$ 15. É bom? É justo, que é melhor que bom. Doutor Osvaldo Pinto. Advogado de família. Escritório na Rua General Osório, sala minúscula no segundo andar de um prédio comercial com elevador que não funcionava. Minha mãe falou com ele na segunda-feira, no balcão da cozinha da escola, enquanto ele comia arroz com feijão e bife acebolado. Seu Osvaldo, minha filha precisa do senhor. Pode mandar, dona Irene. A marmita de hoje estava tão boa que eu faço de graça. Não fez de graça, mas cobrou R$ 2.000 parcelados em 5 vezes de 400. E quando eu sentei na cadeira do escritório dele, na terça-feira seguinte, com o laudo do Dr. Marcelo na mão, ele leu devagar. Coçou a barba rala, tirou os óculos de leitura e me olhou com um respeito que eu não esperava de um advogado que cobrava R$ 400 por mês. Dona Débora, com esse laudo médico, a senhora tem uma ação de divórcio com culpa blindada. Ele transmitiu uma DST para a senhora durante a gestação. Isso é gravíssimo. Juridicamente, é motivo para culpa exclusiva no divórcio, pensão alimentícia reforçada para a criança e possibilidade de indenização por dano moral. Eu ouvi, processei e disse: eu quero tudo, doutor Osvaldo, tudo que a lei me der. Ele sorriu. Não um sorriso de alegria, um sorriso de quem reconhece uma mulher que decidiu parar de abaixar a cabeça. Considere feito. Na quarta-feira, eu estava pronta. Tinha o laudo na bolsa, o advogado contratado, as malas no carro, a casa da minha mãe esperando. E dentro de mim, uma calma que eu nunca senti. Não era paz, era determinação. A calma de quem já chorou tudo que tinha para chorar e agora só resta agir. Voltei para casa às 8 da noite. O Danilo estava no sofá. Camisa da seleção brasileira. Cerveja artesanal na mão. Ele tinha começado a comprar cerveja cara depois da promoção na fábrica, como se isso o fizesse um homem sofisticado. Jogo na televisão. O volume alto. A sala cheirando a fritura. Ele tinha esquentado um nuggets no micro-ondas. Oi, amor. Ele falou sem tirar os olhos da televisão. Onde você estava? No médico. Minha voz saiu plana, sem emoção, como uma superfície de água parada antes da tempestade. Tudo bem com o bebê? O bebê tá bem. Que bom. Ele tomou um gole de cerveja, os olhos grudados no jogo. Eu não tô. Ele olhou, pela primeira vez desde que eu entrei. E algo no meu rosto fez ele pousar a cerveja na mesa de centro devagar, como se de repente o gesto de beber fosse pesado demais. Como assim? Eu abri a bolsa, tirei o laudo, dobrado em 3, do jeito que eu guardei no consultório. Caminhei até o sofá e coloquei os papéis no colo dele, por cima da cerveja, por cima do controle remoto, por cima de tudo. Ele pegou, abriu, começou a ler, e eu vi. O exato instante em que a ficha caiu, os olhos dele pararam de se mover no papel. Fixaram numa palavra. Clamídia. O rosto não ficou branco. Ficou cinza. Cinza como concreto molhado. A mandíbula travou. O peito expandiu com uma respiração que ele prendeu e não soltou. Débora, isso... A voz saiu estrangulada. Ele tentou engolir. A garganta dele subiu e desceu. Isso deve ser um erro do laboratório. Eu o deixei terminar. Deixei a mentira sair inteira, flutuar no ar entre nós como fumaça de cigarro, para que nós dois pudéssemos vê-la pelo que era. Não é erro, Danilo. O médico confirmou. Clamídia. Transmissão exclusivamente sexual. Eu só transei com você na minha vida inteira. Então, ou eu peguei do Espírito Santo, ou você me passou. Ele abaixou a cabeça. As mãos segurando o laudo tremiam. A cerveja esquecida na mesa, o jogo esquecido na televisão, o mundo inteiro esquecido. Só existíamos nós dois naquela sala. E a verdade que ele tentou esconder por anos e que agora estava impressa em 3 folhas de papel com carimbo do CRM.
E eu preciso tratar antes do parto. Eu continuei, e minha voz subiu. Não gritei. Pior que gritar, minha voz ficou firme, controlada, cada palavra pronunciada como sentença. Antes do parto, Danilo. Do parto do filho que eu levei 2 anos para conseguir. 2 anos que talvez tenham demorado, por causa dessa doença que você trouxe para dentro de mim. A última frase, sim, eu gritei. Saiu de um lugar que eu não conhecia em mim. Do fundo do estômago, do fundo dos 2 anos de teste negativo, do fundo das noites sozinha no quarto de lavanda rezando para um Deus que eu achava surdo, mas que na verdade estava tentando me mostrar o que eu não queria ver. Ele ficou em silêncio, cabeça baixa, ombros curvados, a cerveja condensando na mesa como se até ela estivesse transpirando de nervoso. Quem é ela? Silêncio. Quem é ela, Danilo? Ele ergueu os olhos, e neles eu vi algo que me surpreendeu. Não era arrependimento. Era alívio. O alívio doentio de quem carrega um segredo pesado demais e finalmente pode largar. Passou a mão no rosto. Esfregou os olhos como se pudesse apagar o que estava prestes a dizer. Uma mulher da fábrica. A voz saiu baixa, quase inaudível. Nome. Jéssica. Quanto tempo? Silêncio. Ele respirou. 2 vezes. 3. 1 ano. 1 ano, eu repeti. Não como pergunta, como constatação. Como quem lê uma sentença de morte em voz alta para ter certeza de que é real. 1 ano. 12 meses. 365 dias dormindo na minha cama depois de sair da cama de outra. 365 dias me beijando com a mesma boca, me tocando com as mesmas mãos, me dizendo boa noite, amor, com a mesma voz que dizia boa noite para ela. Débora, eu errei. Ele tentou pegar minha mão. Eu puxei, rápido, como se a mão dele queimasse. Não encosta em mim. Eu errei, Débora. Eu sei que errei. Você errou. Eu dei um passo para trás, para ter espaço, para respirar, para organizar o que eu precisava dizer sem que a raiva engolisse as palavras. Você errou dentro da minha casa, dentro do meu corpo, dentro do meu útero. Você colocou uma doença no lugar onde nosso filho está crescendo. Você quase me deixou infértil. Você me fez chorar 24 meses achando que eu era o problema. E agora você diz que errou? Errar é esquecer de comprar o pão, Danilo. Errar é perder a chave do carro. O que você fez tem outro nome. Ele chorou. As lágrimas dele desceram silenciosas, sem soluço, como se o corpo estivesse chorando por conta própria enquanto a cabeça dele ainda tentava encontrar uma saída que não existia. Eu quero o divórcio. A palavra caiu na sala como uma pedra num lago parado. Ondas para todo lado. Ele arregalou os olhos. Débora, a gente pode resolver. Não pode. Eu vou para casa da minha mãe. Amanhã eu mando buscar o resto das minhas coisas. A casa fica para você até a justiça decidir. E você vai receber uma intimação do meu advogado. Advogado? Ele levantou do sofá. A cerveja tombou. O líquido escorreu pela mesa de centro e pingou no piso. Nenhum dos dois se mexeu para limpar. Débora, pelo amor de Deus. Não usa Deus, Danilo. Eu apontei o dedo, firme, sem tremer. Não depois de tudo. Você levantava as mãos no louvor no domingo e na segunda estava com outra mulher. Você sentava na primeira fileira e cantava Tua graça me basta, com a mesma boca que beijava a Jéssica. Não usa Deus comigo. Deus não tem nada a ver com o que você fez. Eu peguei a bolsa. A mesma bolsa com o bolso com zíper onde estava a cópia do laudo. Caminhei até a porta. A mão na maçaneta. Virei uma última vez. Danilo, eu casei virgem com você. Na igreja. Diante de Deus. De 87 pessoas. Da minha mãe. Do pastor Edson. Eu te dei tudo o que eu tinha. Meu corpo. Minha fé. Meus anos. Minha confiança. E você me devolveu uma doença. Ele abriu a boca. Nada saiu. As lágrimas escorriam pelo queixo e pingavam na camisa da seleção brasileira. Trata a clamídia, Danilo. Pelo menos isso faz direito. Saí. Fechei a porta. Não bati. Fechei devagar, com cuidado,
como quem fecha um caixão, porque era isso que eu estava fazendo, enterrando 8 anos de mentira. No carro, antes de ligar a chave, eu coloquei a mão na barriga. Senti o volume pequeno, quase imperceptível, mas ali, meu filho, minha razão. Meu motivo para ser forte quando tudo dentro de mim queria desabar. A gente vai ficar bem, eu sussurrei. Eu prometo. E pela primeira vez na vida, eu fiz uma promessa que eu sabia que ia cumprir. Porque era uma promessa para mim mesma. Eu tomei a azitromicina no dia seguinte, 1 grama, dose única, com um copo d'água na cozinha da minha mãe, às 7 da manhã, antes do café. Dona Irene estava do meu lado, de pé, avental amarelo, braços cruzados, como se estivesse montando guarda enquanto eu engolia o comprimido que ia matar a doença que o meu marido me deu. Tomou? Tomei. Agora é esperar. 7 dias, exame de controle. Resultado: negativo, curada. A clamídia saiu do meu corpo em 1 semana. A traição ia levar mais tempo. Mas a doença, pelo menos, tinha prazo e tratamento. O bebê continuou crescendo como se nada tivesse acontecido, como se a tempestade toda tivesse passado ao redor dele sem tocá-lo. Semana 12. Ultrassom morfológico, tudo normal. Coração batendo forte, membros formados, coluna alinhada. Dr. Marcelo me olhava com aquele meio sorriso de quem torcia por mim, sem poder dizer em voz alta. Semana 16. Descobri o sexo. Menina. Não menino. Não ia jogar bola com o Danilo. Ia dançar com a mãe. Eu chorei no consultório quando o doutor confirmou. Chorei segurando a imagem do ultrassom com as 2 mãos, como se fosse uma fotografia sagrada. Liguei para minha mãe do estacionamento. A voz embargada, o nariz entupido, o sorriso enorme. Mãe, é menina. Silêncio do outro lado. Depois um barulho que era riso e choro misturados. Menina, mais uma vieira guerreira. Naquela noite, Dona Irene fez bolo de fubá para comemorar. Bolo de fubá com erva doce, a receita da avó dela, que ela fazia de cabeça sem medir nada. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e pede para Deus ajudar que dá certo. E deu. O bolo saiu perfeito. Dourado por cima, fofinho por dentro, cheiro que preenchia a casa inteira. Minhas irmãs vieram. A Denise trouxe suco de maracujá. A Daiane trouxe brigadeiro de colher. E naquela cozinha pequena, apertada, com 4 mulheres Vieira em volta de uma mesa de fórmica, eu senti algo que não sentia há anos: pertencimento. Eu pertencia àquele lugar, àquela mesa, àquelas mulheres. Não ao sofá de um homem que me traía entre um louvor e outro. A ação de divórcio foi protocolada em dezembro de 2024. Vara de Família de Franca. O Dr. Osvaldo montou o processo como quem monta uma fortaleza. Cada tijolo era uma prova. Cada viga era um documento. Divórcio litigioso. Culpa. Adultério com agravante. Transmissão de doença sexualmente transmissível à cônjuge gestante. Provas. Laudo médico, exame laboratorial, relatório clínico do Dr. Marcelo Antunes Ferreira. Pedidos: guarda unilateral da filha, pensão alimentícia, partilha da casa e indenização por dano moral. O Danilo contratou um advogado barato de Sertãozinho. Um sujeito que, segundo o Dr. Osvaldo, era conhecido na comarca por pegar causas perdidas e cobrar metade do preço. A defesa tentou alegar que a infecção podia ter outra origem, que a clamídia podia ser transmitida de outras formas, que o laudo não era conclusivo, que a vida sexual da Débora não podia ser verificada. O Dr. Osvaldo não se abalou. Apresentou o laudo do Dr. Marcelo com a frase que encerrava qualquer discussão. Transmissão exclusivamente sexual. Paciente relata parceiro sexual único em toda a vida. Apresentou artigos científicos sobre a clamídia trachomatis. Apresentou meu prontuário ginecológico desde os 18 anos. Um único parceiro registrado em todos os exames. E pediu a palavra. Meritíssimo a ré. Perdão, o réu transmitiu uma doença sexualmente transmissível à própria esposa durante a gestação. A autora, que só teve um parceiro sexual na vida inteira, o réu,
descobriu a infecção durante o pré-natal. A clamídia é transmitida exclusivamente por contato sexual. Não há outra explicação possível. O juiz olhou para o advogado do Danilo. Doutor, o senhor tem alguma evidência de que a autora teve outro parceiro? Silêncio. O advogado mexeu nos papéis. Olhou para o Danilo, olhou para o juiz. Não, meritíssimo. Então não há o que discutir. A sentença saiu em março de 2025. Divórcio decretado com culpa exclusiva do réu. Guarda unilateral da filha para a mãe. Danilo com direito à visitação quinzenal. Sábado de manhã, devolução domingo à noite. Pensão alimentícia, R$ 1.800 por mês. A casa do Jardim Petraglia ficaria com a Débora até a filha completar 18 anos. Danilo continuaria pagando metade do financiamento. O advogado de Sertãozinho olhou para o Danilo e disse a frase mais honesta que já saiu da boca de um advogado derrotado. Aceita, você não tem argumento. E o Danilo aceitou, não porque entendeu, porque não tinha escolha. A Igreja Assembleia de Deus ficou sabendo. Num lugar como Franca, notícia corre mais rápido que fofoca em salão de beleza. E eu trabalho em salão de beleza, então eu sei do que estou falando. O pastor Edson chamou o Danilo para uma conversa. Eu soube por uma irmã da igreja que me contou depois, com aquele tom de quem finge lamentar, mas está morrendo de curiosidade. O pastor disse: Irmão Danilo, o que você fez é pecado grave, contra sua esposa, contra seu filho e contra Deus. O Danilo foi afastado do louvor, do grupo de jovens que ele liderava, da primeira fileira onde sentava todo domingo com a Bíblia debaixo do braço e as mãos levantadas para o céu. Sentou no fundo, nos últimos bancos, onde sentam os visitantes e os envergonhados. Depois parou de ir. Sumiu da igreja como tinha sumido do nosso casamento, devagar, sem aviso, até que um dia a cadeira simplesmente estava vazia. A bebê nasceu em 22 de maio de 2025. Parto normal. Santa Casa de Franca. 3 quilos e 100 gramas. 48 centímetros. Saudável. Cada exame limpo. Cada teste negativo. Nenhuma infecção. Nenhuma complicação. Nenhuma sequela. O tratamento funcionou. A azitromicina fez o que prometeu. A clamídia que o Danilo trouxe para dentro do meu corpo não tocou na minha filha. Minha mãe estava na sala de parto. Porque é claro que estava. Dona Irene entrou naquele hospital com a mesma determinação com que entrava na cozinha da escola todo dia às 5 da manhã. A de quem tem uma missão e não vai falhar. Segurou minha mão durante as contrações. Apertou firme quando a dor veio forte. Não disse calma, porque Dona Irene sabia que pedir calma para uma mulher parindo é inútil. Disse: força, filha, puxa o ar e empurra. Você consegue, você é Vieira. E eu puxei, e empurrei, e gritei. E no final, quando o choro da bebê preencheu a sala, agudo, indignado, vivo, minha mãe chorou junto, sem vergonha, sem esconder. Pela primeira vez na vida, eu vi Dona Irene chorar na minha frente. Como vai chamar, filha? Helena. Helena? Ela repetiu, testando o nome, rolando as sílabas na boca. Helena Vieira Ramos. Vieira, o sobrenome da senhora, não o dele. Minha mãe apertou minha mão com tanta força que eu senti os ossos pequenos dos dedos dela contra os meus. Não disse nada por alguns segundos. Só apertou, e depois, com a voz embargada, quase um sussurro. Helena. Nome de rainha. O Dr. Marcelo colocou a Helena no meu peito. Quentinha, enrugada, vermelha, chorando com a boca toda aberta, os punhos fechados, como se já tivesse chegado ao mundo brigando. E eu olhei para ela, para aquele rosto minúsculo, amassado, perfeito, e disse baixinho, para que só ela e Deus ouvissem: você quase não veio, mas veio, apesar de tudo, apesar dele, apesar da doença, apesar dos 2 anos de espera. Você veio. E ela parou de chorar. Não por causa da minha voz, porque encostou no meu peito e sentiu o calor e o batimento do meu coração. Aquele mesmo coração que ela ouviu de dentro durante 9 meses. Tum, 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 tum. O som que nos conectou antes de tudo.
antes do diagnóstico, antes da traição, antes da raiva e da dor e do divórcio. O som que sempre esteve ali, batendo por nós duas. Hoje a Helena tem 9 meses, saudável, gorda. Gorda do jeito que bebê tem que ser, com dobrinhas no pulso e na coxa, bochechas que todo mundo quer apertar. Sorridente, parece comigo. Olhos escuros, pele morena, cabelo fininho que está começando a crescer pretinho. E quando ela sorri, aparece uma covinha no lado esquerdo, igual minha mãe. A covinha da Dona Irene pulou uma geração e veio parar na Helena. Minha mãe diz que é sinal. Essa menina tem a marca Vieira. É nossa. Eu voltei para casa do Jardim Petraglia. A minha casa. Porque é minha. A sentença me deu o direito de morar lá até a Helena completar 18 anos. E eu fiz questão de que ela fosse minha de verdade. Não no papel, mas na alma. Repintei o quarto. Tirei o lavanda, coloquei amarelo. Amarelo forte, vivo, luminoso. Amarelo igual o avental da minha mãe. Porque lavanda acalma, mas amarelo acorda. E eu precisava acordar. Tirei o quadro do Salmo 91 da parede. Não porque perdi a fé, nunca perdi, mas porque aquele quadro era dele. Ele escolheu, ele pendurou, ele lia com aquela voz bonita de mentiroso ensaiado. E eu não queria mais nada dele naquele quarto, na minha casa, na minha vida. Eu quero minha fé limpa, sem a impressão digital de quem usava Deus como fantasia para esconder o pecado. No lugar, coloquei outro quadro, um bordado que minha mãe fez. Ponto cruz. Letras vermelhas em fundo branco. Nesta casa mora uma mulher forte. Dona Irene bordou em 3 noites, com linha vermelha que sobrou de quando ela costurou um uniforme escolar. As letras não são perfeitas. O F de forte ficou um pouco torto. O M de mulher está mais largo que deveria. Mas é real. É feito à mão, por uma mulher forte de verdade. E toda manhã, quando eu acordo e leio aquela frase na parede, eu lembro quem eu sou, de onde eu vim e do que eu sou capaz. Eu trabalho no salão de terça a sábado. De manhã, a Helena fica com minha mãe. Dona Irene se aposentou da escola. Finalmente, depois de 32 anos cozinhando e limpando. A aposentadoria é pequena, um salário mínimo. Mas ela diz que é rica. Rica de neta, ela fala, com a Helena no colo, fazendo caretas que fazem a bebê gargalhar. De tarde, a Helena fica comigo no salão. A Meire, minha colega que nunca me julgou, que nunca perguntou quando eu não queria falar, que disse, você não tá sozinha, quando eu mais precisava ouvir, a Meire montou um cantinho no canto do salão com tapetinho, brinquedos e um cercadinho. Eu faço limpeza de pele com a Helena dormindo no carrinho ao meu lado. O barulho do vaporizador faz ela dormir. Parece ruído branco. As clientes adoram. Débora, sua filha é linda. É linda. E é saudável. E é minha. O Danilo busca a Helena a cada 15 dias. Sábado de manhã, devolve domingo à noite. Ele chega no portão com a montana preta. Buzina. Eu levo a Helena até o carro com a bolsa de fraldas, mamadeira, trocas de roupa, remédio para cólica. Ele pega a filha no colo com um cuidado que eu nunca vi ele ter com nada, como se tivesse medo de quebrar, e vai embora. E por 2 dias a casa fica em silêncio, e eu sinto falta do choro dela às 3 da manhã, e da risada dela quando eu faço cócegas no pé, e do cheiro de bebê que impregna tudo. Ele é pai. Presente, dentro do que a visitação permite. Desajeitado, mas ali. E eu não vou tirar isso da minha filha. Porque o que ele fez comigo não é o que ele faz com ela. A Helena não tem culpa do pai que tem. E ela tem direito ao pai que ele puder ser. Se ele vai ser bom, se vai falhar, se vai desaparecer um dia, isso é entre ele e ela, entre ele e Deus. Eu faço a minha parte. Crio a Helena com amor, com estrutura, com verdade. O resto não é mais minha responsabilidade. Uma vez, no portão, quando ele devolveu a Helena num domingo à noite, ele parou antes de ir embora. A Helena já estava no meu colo, adormecida, com a bochecha encostada no meu ombro. O Danilo ficou ali, parado do lado da montana,
com as mãos nos bolsos, a barba mais rala do que eu lembrava, os olhos cansados de quem não dorme direito. Débora, eu queria pedir desculpa. Eu olhei para ele, para aquele homem que um dia me levantou do chão na cozinha quando eu mostrei o teste de gravidez, que um dia cantou com os olhos fechados e me fez acreditar em tudo. Pede, me desculpa, tá desculpado. Ele me olhou com uma esperança que eu reconheci, porque era a mesma esperança que eu tinha toda vez que fazia um teste de gravidez. A esperança de quem quer desesperadamente que algo seja verdade. De verdade? Não, mas eu tô tentando. Por mim, não por você. Ele assentiu. Entrou no carro. Foi embora. E eu fiquei no portão, com a Helena dormindo no meu ombro, vendo a lanterna traseira da Montana sumir na esquina. E senti algo que me surpreendeu. Nada. Não senti raiva. Não senti saudade. Não senti tristeza. Nada. E aquele nada era a coisa mais libertadora que eu já senti. Porque significava que ele tinha perdido o poder de me fazer sentir qualquer coisa. Minha mãe vem toda segunda-feira. Traz bolinho de chuva. Sempre. Como se fosse uma lei da natureza. Segunda-feira, Dona Irene, bolinho de chuva. Ela senta no sofá. O sofá novo que eu comprei nas Casas Bahia, porque o antigo era dele e eu doei. Pega a Helena no colo e fica ali, fazendo caretas, cantando cantigas que ela cantava para mim quando eu era bebê, contando histórias que não fazem sentido nenhum, mas que fazem a Helena rir. Essa menina tem a covinha da avó. Tem, mãe. Vai ser forte como a avó. Vai. E como a mãe. Eu olho para minha mãe, para aquela mulher que nunca reclamou, que criou 3 filhas com um salário mínimo e meio, que chorava no banheiro com o chuveiro ligado para a gente não ouvir, que fritava bolinho de chuva como se fosse um ato de resistência contra o mundo. E eu entendo. Finalmente entendo o que ela quis dizer quando falava: cansada eu tô, filha, mas fraca eu não sou. Não era força física, era decisão. A decisão diária de levantar, de trabalhar, de cozinhar, de cuidar, de amar, mesmo quando tudo diz para desistir. Eu voltei a cuidar de mim. Não só da pele dos outros, da minha, do meu cabelo. Soltei ele, deixei crescer, parei de prender em coque todo dia. Do meu corpo. Voltei a caminhar no parque do bairro, empurrando o carrinho da Helena, sentindo o sol de Franca na pele. Comprei um vestido novo, amarelo, porque amarelo é a cor de quem se recusa a ficar no escuro. E toda noite, depois que a Helena dorme, eu sento na cama, no quarto amarelo, com o bordado da minha mãe na parede, e rezo. Não o Salmo 91. Rezo com as minhas palavras, do meu jeito, com a minha voz. Deus, obrigada pela Helena, obrigada pelo tratamento que funcionou, obrigada pela minha mãe, obrigada pela Meire, obrigada pelo Dr. Marcelo que teve coragem de me dizer a verdade, obrigada pelo Dr. Osvaldo que lutou por mim, e obrigada por aquele exame, porque foi o pior dia da minha vida, mas foi o dia em que eu me salvei. Meu nome é Débora Cristina Vieira Ramos. Eu sou esteticista. Eu cuido da pele dos outros. E aprendi a cuidar da minha. Eu descobri uma gravidez e uma traição no mesmo dia, no mesmo consultório, no mesmo exame. O exame que era para ser o mais feliz da minha vida virou o mais doloroso. Mas a doença curou em 7 dias. A gravidez virou Helena. E o casamento virou lição. O homem que jurou fidelidade no altar me deu uma DST, mas também me deu a minha filha. E a filha ficou. E ele foi. E eu fiquei de pé, no quarto amarelo, com o bordado da minha mãe na parede. Nesta casa mora uma mulher forte. Mora sim, e vai morar sempre. Se você chegou até aqui comigo, eu quero te agradecer, de coração, porque contar essa história não é fácil. Reviver cada momento, cada palavra, cada dor, não é fácil. Mas eu conto porque sei que tem mulher aí do outro lado que está vivendo algo parecido, que está duvidando de si mesma, que está achando que o problema é dela, que está engolindo choro no banheiro do trabalho e dizendo que é alergia. Se você é essa mulher, eu preciso que você ouça uma coisa. O problema não é você. Nunca foi. E você é mais forte do que imagina.
Eu sei porque eu também não imaginava. Se essa história te tocou, deixa um like. Me ajuda a levar essa história para mais mulheres que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal se ainda não é inscrita. Todo dia tem um relato novo aqui. Uma história real de uma mulher que passou pelo fogo e saiu inteira. Ativa o sininho para não perder nenhum. E me conta nos comentários. Que horas são aí? De que cidade você está me ouvindo? E se você já passou por algo parecido? Se sentiu na pele o que é ser traída por quem jurou te proteger? Me conta, porque a sua história também merece ser ouvida. Meu nome é Débora, e nesta casa mora uma mulher forte.